Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, iniciando hoje esse estudo depois de passar por tantos capítulos que descrevem a doutrina espírita e a interpretação do Evangelho nas palavras de Kardec e dos Espíritos por meio das mensagens recebidas por diversos médiuns. Esse capítulo é de suma importância para a doutrina porque é o primeiro que traz as instruções dos Espíritos logo após o destaque da passagem evangélica. Kardec não faz nenhuma anotação sobre essa passagem. Ele deixa tudo para que nós aprendamos com a espiritualidade. Vamos ver também nesse capítulo uma mensagem do Espírito de Verdade, em que há algumas teorias referente a esse Espírito como sendo as instruções dadas diretamente pelo Cristo, por meio de uma falange de espíritos puros que traziam então a visão de Jesus sobre determinadas passagens. Veremos então também essa mensagem. Iniciemos então o estudo desse capítulo 20, onde nós leremos a passagem do Evangelho e logo após passaremos às instruções dos Espíritos. A passagem diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª e à 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 11ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Ver também parábola do festim das bodas, capítulo 18, número 1. Vejamos então as instruções dos Espíritos sobre essa passagem evangélica tão importante e que traz consigo tantas mensagens subliminares, tantas interpretações profundas que numa primeira análise podem passar despercebidas. A questão das horas é muito importante,
demonstrando aí os ciclos em que Jesus envia o seu evangelho para renovar o pensamento da humanidade e trazer para junto de si mais cristãos. Vejam que a passagem inicia com o Cristo já comparando o reino de Deus com essa parábola. E nós vamos aí ver nas mensagens dos Espíritos que essa recompensa é igual para todos, tanto os que trabalham junto ao Cristo desde há muitos séculos, quanto aos que vão começar a trabalhar agora, no meio da transição planetária, que é o reino de Deus. É a mesma recompensa para todos. Nessa parábola, os primeiros reclamam que receberam a mesma recompensa, o mesmo pagamento que os últimos. Mas nós sabemos que uma vez instalado o reino de Deus na terra, que é a promessa do Cristo, certamente esses primeiros não vão reclamar, porque já são espíritos muito elevados. Vejam, eles trabalham com Cristo desde a primeira hora do dia, o que representa aí as primeiras manifestações do Cristo na terra e os seus primeiros seguidores. Então imagine, depois de mais de 2000 anos, a Terra passará aí por um momento de transição, de separação do joio do trigo, e vocês acham que os primeiros apóstolos do Cristo, que hoje são espíritos puros, vão reclamar que nós, enquanto últimos da fila, últimos trabalhadores, entraremos no reino dos céus? Certamente que não. Mas a lição do Cristo foi para demonstrar que o pai de família, representando aí Deus, não foi injusto, porque prometeu o mesmo pagamento desde o início. Mas vejamos quais as instruções dos Espíritos sobre essa passagem. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. A gente já vê aí que a primeira mensagem interpretativa da passagem evangélica já traz um alerta importante, demonstrando que não são todos que receberão o salário, a recompensa, especialmente aqueles da última hora. Por quê? É preciso que esses da última hora, que somos nós, né? Já que teimosamente somente estamos aderindo ao Evangelho do Cristo agora, de forma tímida, ainda engatinhando, nós somente receberemos o salário, que é o reino de Deus, se conservarmos boa vontade e nos colocarmos à disposição do Senhor. E se retardamos a nossa caminhada, porque somos imperfeitos, esse retardamento não pode ser fruto nem da preguiça, nem da má vontade. Então, a primeira lição que os Espíritos nos trazem é que para herdar o reino de Deus e ser considerado esse trabalhador da última hora que recebe o salário, é necessário ter boa vontade e submissão à vontade divina. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então vejam que o trabalhador da última hora, nós, teimosos, que erramos muito e agora estamos despertando, nós temos um mérito. Qual mérito? Apesar de estarmos aguardando o trabalho, nós estávamos dispostos a trabalhar. Estávamos esperando que alguém nos chamasse, apesar da mensagem evangélica já estar no mundo há mais de 2000 anos. E antes dessa mensagem, diversas religiões e crenças já traziam a conduta cristã, ainda que não se chamasse assim.
Então nós fomos sim teimosos, mas pelo menos temos o mérito de nos colocarmos à disposição para o trabalho e de termos aceitado o convite, ainda que na última hora. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Outro alerta importante da entidade comunicante. Se o indivíduo que teimosamente manteve-se inerte, não trabalhou na vinha, não realizou qualquer esforço para fazer o bem, para vencer suas más inclinações, e de forma irônica, de forma sagaz, procurou ficar na preguiça, na inércia, deixando para se converter ali aos 48 do segundo tempo, esse não receberá o pagamento. Porque esse não tem apreço pelo Cristo. Esse busca se aproveitar do sistema de salvação, se assim a gente pode chamá-lo, para não ser expulso, para não habitar zonas de sofrimento. Ele busca se beneficiar indevidamente do pagamento devido aos trabalhadores. Então é importante essa ressalva que a entidade faz para mostrar que não são todos. Até porque a última frase da lição é: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós já trabalhamos esse conceito de escolhidos, que não é preferência de Deus. É escolhidos porque eles fizeram uma escolha. Então a escolha de Deus deriva da escolha individual. Esses são preguiçosos, os descritos aí pelo Espírito. Esses buscam se aproveitar. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos? Então veja que o Espírito vai além. Primeiro ele descreveu os que são mornos, né? Ficam em cima do muro, não praticam o mal, mas também não praticam o bem, não trabalham por se aperfeiçoar, mas não praticam o mal. Então, eles são preguiçosos, eles são encostados, né? Não é o ideal, nós devemos buscar sempre o trabalho, a reforma íntima, mas, ainda que o preguiçoso nada faça, ele está numa situação melhor do que aquele que faz o mal. Então, depois de trazer o conceito do preguiçoso, a entidade traz o conceito do mal, que não ficou inativo, porém empregou suas horas em praticar atos culposos. Que haja blasfemado de Deus, derramado sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Então ele descreve o mal, ele descreve a pessoa má. Ele elencou algumas condutas, as mais graves, mas a gente percebe que ele está descrevendo a pessoa má. Ela não é preguiçosa e utilizou as suas horas que deviam estar dedicadas ao trabalho para fazer os outros chorarem. Fomos todos nós, antes da nossa conversão. Nós éramos maus, com certeza, senão não estaríamos mais aqui espiando. Então, é glorioso o arrependimento e a vontade agora de acertar. Mas, além dos preguiçosos, os Espíritos descrevem aqueles que se dedicaram ao mal. Que será desse? Ela pergunta. Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor,
empreguei mal o meu tempo. Toma-me até ao fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Então é uma pergunta. Bastará a ele esse mal se arrepender e pedir ao Senhor para trabalhar ali no finalzinho da transição planetária, no finalzinho do mundo de provas e expiações? O Espírito responde: não. Olha só, não basta pedir a Deus reconhecendo que empregou mal o seu tempo. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, olha só, que alerta, mais um alerta importantíssimo. Não basta para o mal pedir a Deus o trabalho, porque ele não é o trabalhador da última hora. A descrição dessa entidade não é do trabalhador da última hora. O da última hora é aquele que ele descreveu como preguiçoso. Esse aqui é o mal, é aquele que fez o mal por muitos e muitos séculos. Esse não poderá receber o salário que é entrar no reino de Deus. Ele precisará ser direcionado a um planeta compatível com a sua condição moral. Foram muitos anos de maldade, não dá para ele trabalhar na vinha. O Senhor não tem mais trabalho para ele agora, só depois. Ele precisará recomeçar. E aí, quando ele espiar, quando ele de fato se arrepender e demonstrar que quer o bem, a entidade coloca a expressão aqui: vem ter comigo. Demonstrando aí que o arrependido, num planeta onde ele será direcionado, ele deverá buscar novamente a fé, buscar Deus, ouvir a mensagem do Messias daquele planeta que ele será direcionado, talvez o próprio Cristo, talvez outro espírito puro, mas ele precisará retornar ao Pai, buscá-lo depois do arrependimento. É importante essa interpretação para mostrar que nós precisamos correr contra o tempo. Se nós fomos maus até pouco tempo, a gente ainda pode ser o trabalhador da última hora. Se o arrependimento for sincero, ainda dá tempo da gente trabalhar nessa vinha, né? Porque eu entendo que esse mal aqui que não tem mais oportunidade é aquele que ainda hoje, 2023, a essa altura da existência da nossa humanidade, ele ainda se dedica ao mal. Esse não dá mais tempo. A separação do joio e do trigo está muito próxima. Então não dá mais tempo. A gente evita, né, de fazer afirmações, mas é a minha visão. Eu acredito que aquele que ainda se dedica ao mal hoje, que é de fato mal, não dá mais tempo para ele. Ele precisará ser direcionado para um planeta primitivo, recém-saído do primitivismo, para depois ser um trabalhador da vinha do Senhor. E aí a entidade vai se direcionar aos espíritas. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Olha só. A gente sabe que a espiritualidade não escreve nada à toa. Nenhuma mensagem é direcionada a nós
sem horas de reflexão, de revisão do conteúdo, para depois ditar ao médium. Ele afirma que o obreiro da última hora é o espírita. Olha que curioso. E aí alguns podem erroneamente pensar que o espírita seria o privilegiado, seria o povo a ser salvo, os prediletos de Deus. Não. Eu acredito que ele está falando aí para aqueles que têm boa vontade e aceitam os ideais do espiritismo na sua vida. Ainda que eles não sejam declaradamente espíritas, eles são também trabalhadores da última hora. Até porque a entidade não está dizendo que é só o espírita. Ele deixa entender aí que também é o espírita. Sois todos obreiros da última hora. Então ele não fala de forma exclusivista, né? Ele diz que o espírita, e aí a gente tem que entender esse termo espírita como verdadeiro espírita. Porque não adianta a pessoa se auto-intitular espírita e não ser, de fato, alguém que pratica o que o espiritismo ensina. Então, aí é bons espíritas. Ele deixa claro, não é qualquer espírita, né? Bons espíritas. Vocês também são trabalhadores da última hora. Essa é a interpretação que eu faço porque não tem sentido nenhum se a entidade pura como é dizer ou querer dizer que os espíritas seriam exclusivamente os trabalhadores da última hora. Eles também o são. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Então ele já demonstra aí que a interpretação da parábola são as encarnações também. Lá atrás fomos chamados, não ouvimos, reencarnamos, continuamos preguiçosos, reencarnamos. E agora fomos chamados e tá bom, agora eu quero trabalhar. O bom espírita é o trabalhador da última hora também. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesseis penetrar nela? Acabei de falar. Quantos séculos nós passamos? Não quero agora, morro, reencarno. E agora, vem trabalhar? Não, também não quero. Quantos séculos a gente nega o trabalho? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos. Eu acho que a tradução aqui é fugídio, né? Que é algo que passa rápido, que formam para vós a eternidade. Então vejam, nós temos direito ao salário, mas precisamos empregar bem a hora. O que significa isso? Trabalhar na reforma íntima, trabalhar na caridade, ignorar as ofensas, oferecer a outra face, dar o exemplo do cristão verdadeiro, do espírita verdadeiro. Isso é empregar bem a hora, ou seja, a encarnação que estamos vivendo, já que cada encarnação é um pequeno tempo se comparado à eternidade. Essa bela mensagem foi descrita, foi narrada por Constantino, espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Então, a primeira interpretação da parábola dos trabalhadores da última hora é no sentido de buscarmos utilizar bem essa encarnação, porque se somos bons espíritas, estamos trabalhando na vinha, ainda que sejamos
os da última hora. Vejamos mais uma mensagem. Vamos ver aqui embaixo se é mensagem ou é. Então é mais uma mensagem de um espírito. Ele diz: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Olha só, que curioso. Primeira informação que eu acho importante a gente refletir aqui. Muitos podem ler essa parábola ou essa interpretação e ficar aflitos, ficar ansiosos, porque eu poderia ter aproveitado a primeira hora. Mas vejam, a primeira hora era dos profetas. Era impossível para a gente estar no nível dos profetas quando a primeira hora se iniciou, quando o Evangelho começou a sua trajetória na humanidade. Então, os da primeira hora, a gente não precisa sofrer por não termos trabalhado na vinha. A gente poderia ter ouvido os profetas, ouvido, todos os que se seguiram, que aí as horas do dia vão passando, demonstrando aí que se tratam dos séculos que foram passando até hoje. Nós poderíamos ter ouvido eles e não ouvimos. Porém, o trabalhador mesmo da primeira hora não éramos nós. Se tivéssemos numa conversão como a de Paulo, poderíamos entrar na vinha desde aquela época, mas muito difícil, E, infelizmente, nós não realizamos essa conversão íntima. Porém, importante notar que ele vai descrevendo todos os mártires, os cristãos primitivos, os cristãos modernos e até chegar nos espíritas. E, de novo, espírita verdadeiro, espírita sincero, que tem as características do homem de bem, ou pelo menos se esforça para ter. Esses são os trabalhadores da última hora. Também. Estes, diz a entidade, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Então ele está dizendo que Jesus revelou que nós hoje abraçaríamos essa doutrina. Foi o Cristo que prometeu um Consolador. Nós, espíritas, entendemos que o Consolador prometido pelo Cristo é o Espiritismo. Não é uma pessoa. Não é um representante de Deus na Terra. É uma doutrina. É um conjunto de princípios e de orientações, que é o Espiritismo. Então Jesus anunciou. E aí ele vai além e diz que também receberão a recompensa, o salário, que é o reino de Deus. Que digo, recompensa maior? Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem, e porque coletivos são os trabalhos humanos. Olha que interessante, ele diz que o nosso mérito, aliás, que a nossa recompensa é maior do que a recompensa dos que já aceitaram trabalhar na vinha do Cristo, na vinha do Senhor. E por que ele diz isso? Porque nós, ao chegarmos no trabalho atrasados, nós vamos poder colher os trabalhos intelectuais de quem chegou primeiro, já que a gente herda do homem o conhecimento. Deus abençoa a solidariedade. É por isso que eu disse lá no início, os trabalhadores da primeira hora, eles não vão ficar ofendidos porque a gente que está chegando por último
vai também entrar no reino de Deus. Primeiro, porque eles vão estar mais avançados do que nós, e segundo, que por serem espíritos puros, eles não têm mais inveja, orgulho, egoísmo. Eles não vão ficar #chateado, né? Eles não vão ficar se achando injustiçados, porque a solidariedade é abençoada por Deus. Eles vão apreciar trabalhar como irmãos mais velhos daqueles que chegam depois, daqueles que somente despertaram por último. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Olha só, os primeiros trabalhadores, os trabalhadores da primeira, da segunda, da terceira, da quarta hora, eles voltam, eles reencarnam para ajudar a gente. Revivem para continuar seus trabalhos cristãos, iniciados lá atrás no cristianismo primitivo. É muito bonito imaginar, né? Os apóstolos reencarnando, conseguindo viver hoje num mundo que não vai assassiná-los por pregarem o cristianismo. Viverem num mundo que eles poderão desenvolver aquelas ideias ensinadas lá atrás, mas que Roma perseguia, os matava nos circos e nas arenas. Então eles retornam e continuam seus trabalhos no cristianismo. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados. Eu falei aqui, né, que esses trabalhadores todos das primeiras horas são espíritos puros, são mais adiantados, são mais esclarecidos. Eles não têm esses sentimentos inferiores de inveja, de orgulho, de vaidades. Então, eles retornam para nos ajudar, anunciando a boa nova como sempre fizeram. Conviveram com o Cristo e falavam dele para os povos. Paulo fundou várias igrejas e alimentava essas igrejas com as suas epístolas para que não perdessem a fé, a esperança, desde aquela época e até hoje. Imaginem Paulo reencarnado com a tarefa de continuar com a propagação do cristianismo. Mas como isso se dará modernamente? Será que Paulo vai fundar igrejas e mandar e-mails? Porque se ele mandava carta, hoje ele manda e-mail, manda mensagem no aplicativo para os seus seguidores? Ou será que ele vai trazer uma ideia muito mais complexa de propagação do cristianismo? Não é? É interessante pensar no retorno dos trabalhadores das primeiras horas, mais adiantados, mais esclarecidos, trabalhando não já na base, e sim na cumeira do edifício, no topo, finalizando um edifício inteiro, cuja fundação eles iniciaram lá atrás, logo após o retorno do Cristo ao regaço do seu Pai, do nosso Pai. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Vejam que o Espírito, ele dá uma definição um pouquinho diferente da parábola. Porque a parábola diz que todo mundo vai receber a mesma coisa, o mesmo salário. Aqui ele está dizendo que os da primeira hora receberão um salário proporcional ao valor da sua obra. O que é lógico, né, de se pensar, mas não desfigura o ensinamento contido na parábola. Por quê? Porque a promessa da parábola é feita pelo Senhor. A promessa dele continua a mesma. O reino de Deus para quem trabalhar. Não interessa a hora que você foi.
Então a promessa é única, é o reino de Deus. A partir da entrada do reino de Deus, é lógico que cada um desfrutará de recompensas, de salários proporcionais ao seu adiantamento. Isso, inclusive, o Espiritismo ensina. O Espiritismo ensina que a única diferença que se faz no plano espiritual é da condição moral dos indivíduos. Não há análise de títulos, de profissões, de cargos assumidos na Terra, quantas pessoas você orientou, quantas você ajudou. O que determina desigualdade no patamar evolutivo no plano espiritual é somente um critério, o avanço moral dos indivíduos. Então, quem está mais avançado, por conta das obras realizadas, das virtudes adquiridas, das paixões suprimidas, serão maiores no plano espiritual do que aqueles que não trabalharam tanto. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Olha que frase. O belo dogma da reencarnação eterniza e torna preciso, e torna precisa a filiação espiritual. Somos filhos espirituais conforme a reencarnação ditar, que é decorrente das nossas escolhas. Então, à medida que a gente vai renascendo, a gente vai definindo nossa filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Então, nós já estudamos isso também, né? A prestação de contas que deveremos conceder ao Senhor quando chegarmos lá no plano espiritual, lá no reino de Deus. A riqueza que recebemos, o poder, a chefia, o que fizemos, né, dos talentos que Deus nos ofertou, nos concedeu. Então, na hora de prestar contas, a gente percebe que tarefa foi interrompida, que tarefa precisa continuar, precisa ter a nossa dedicação, que tarefa precisaremos retomar. Ele, o Espírito, vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Olha só. De novo a ideia de solidariedade. A gente capta o pensamento daqueles que vieram antes, ou continuamos as suas obras. Entra de novo na liça, ou seja, no trabalho, amadurecido pela experiência para avançar mais. É por isso que sem a reencarnação a gente não consegue compreender a evolução humana, especialmente no quesito moral. Não há como alcançar a santidade numa única existência. A reencarnação sempre foi aceita, inclusive pela Igreja Católica. Sem a reencarnação não há como explicar esse passo a passo, esse avanço gradativo dos indivíduos na direção do Pai. A gente vê, por exemplo, os padres, né, em determinados filmes, histórias, enfim, com muitos conflitos, porque não conseguem ser igual ao Cristo. E é natural não conseguir ser igual ao Cristo aqui na Terra. Nós somos imperfeitos. E aí a gente vê muita gente se penitenciando porque não consegue ter um pensamento perfeito como o do Cristo. Mas o Espiritismo vem ensinar calma. A gente precisa sim seguir o nosso modelo maior, que é Jesus, mas é aos poucos, vencendo uma fragilidade de cada vez, vencendo uma imperfeição de cada vez.
e todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sob a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Não mais murmuram, e sim adoram. Por quê? Porque quem compreende a razão da expiação não mais reclama. A gente entende que precisa passar por certas limitações, por certas tribulações, especialmente aquelas que não conseguimos impedir, como a gente já trabalhou aqui por diversas vezes. E aí, a partir do momento que a gente entende isso, a gente não mais reclama, a gente adora a Deus. A gente agradece a Ele, porque cada tribulação nos torna mais maduros. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola. Olha só, um dos. Então veja que a parábola tem vários sentidos, a depender da interpretação e da condição espiritual dos indivíduos que a leem. Então, um dos verdadeiros sentidos é esse ensinamento, que encerra, como todas as de que Jesus se utilizou, falando ao povo, o germen do futuro. E também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então ele está dizendo que um dos sentidos verdadeiros da parábola é a reencarnação. É a harmonia que existe em todas as coisas no universo. E é a solidariedade dos irmãos mais velhos ajudando os irmãos mais novos, ou seja, os da primeira hora auxiliando os da última hora, demonstrando essa solidariedade. Mensagem descrita por Henri Heine em Paris, 1863. Entremos agora na mensagem intitulada Missão dos Espíritas. Nós vimos aí que as duas mensagens anteriores trataram o espírita sincero como o trabalhador da última hora. Então vejamos qual a nossa missão. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Olha só essa mensagem. Já inicia com uma pergunta, demonstrando inclusive que a transição planetária já se iniciou. Nós vamos ver em que ano essa mensagem foi ditada, mas provavelmente nessa mesma época da última, 1860 e alguma coisa. Ele pergunta: vocês já não conseguem perceber que o ruído da tempestade já começou? Que irá findar esse velho mundo de iniquidades? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Então notem a profundidade dessa mensagem. Ele faz um pequenino resumo da doutrina espírita, mais especificamente na questão da reencarnação. Devemos bendizer o Senhor, porque confiamos na sua justiça soberana, e devemos pregar o dogma da reencarnação. E não só ele, também o da elevação dos espíritos. O espiritismo tem essa função de explicar para as pessoas o porquê o mundo é desse jeito, o porquê as pessoas sofrem, porquê, como eu já disse várias vezes aqui, uma criança tem câncer. Por que alguém que sequer teve a chance de conhecer o cristianismo
morre numa tribo afastada e não terá direito a entrar no reino de Deus? Por que renascemos em condições tão diversas, muitas vezes criados pelos mesmos pais, mas tão diferentes? Então o Espiritismo vem explicar isso tudo, demonstrando que a elevação dos espíritos conforme as suas condutas em vidas pregressas determinarão suas missões ou suas expiações aqui na Terra. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Olha quanta mensagem profética. Essa deve ser a mensagem do Espírito de verdade, que tem inspiração direta no Cristo. Ele diz: não se assustem, porque as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. O que é a língua de fogo? É inspiração dos espíritos superiores, aqueles que têm boa vontade, que já demonstraram ao Senhor que querem ser trabalhadores, ainda que da última hora, serão inspirados pelos trabalhadores das primeiras horas. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Olha que mensagem forte. É bem uma mensagem do Cristo mesmo, porque não permite interpretação dúbia. Ela é muito clara e direta. Devemos trabalhar na nossa reforma íntima. Porque a propagação da palavra divina significa automaticamente o sacrifício dos nossos hábitos, das nossas ocupações fúteis. Como que a gente pode entender uma ocupação fútil? Algo que não traz nada de elevação para o nosso intelecto nem para a nossa moral. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Olha a inspiração que eu falei aí. Deus não nos abandona e Jesus está chefiando essa promessa. Espírita, vai pregar, os bons espíritos estarão convosco. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Então, por mais que as pessoas não queiram nos escutar, porque quando a gente fala do Evangelho real, a pessoa muitas vezes se incomoda, porque ela enxerga em si os vícios e os hábitos que terão que ser abandonados, e eles não querem abandonar os velhos hábitos. Então eles não vão querer nos ouvir. E lembre-se do seguinte, aqui ele não está falando do orador, daquele que prega oralmente, verbalmente o Evangelho. Porque o ide e pregai também pode ser entendido com a conduta cristã, que inclusive é a principal forma de pregar, é através do exemplo que arrasta. Então não pensem que o ide e pregai é simplesmente falar do Evangelho, entrar nos ônibus, nos metrôs e começar a falar do Evangelho. Pregar nas atitudes, nas condutas. Então todos os espíritas podem pregar. Talvez alguém leia isso e diga: mas eu não falo bem, eu não sou um bom orador, eu tenho vergonha de falar em público. Você prega o Evangelho por sua conduta no dia a dia, perante sua família, perante seus colegas de trabalho, perante a sociedade. E por mais que as pessoas não queiram te escutar, não queiram seguir o seu exemplo,
Continue pregando. O desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Olha que mensagem bonita. Espírita, procure ensinar para o avarento que ele não vai levar nada dessa vida, que ele não tem que ficar noites sem dormir preocupado com a quantidade de ouro que ele tem guardado no banco, na sacola. Ensine aos dissolutos, aos que estão entregues aos vícios da bebida, da drogadição, que ele está se matando, destruindo o seu corpo físico, que é uma dádiva de Deus. Ensine, espírita, a mansidão aos tiranos domésticos. Se você tem um chefe explosivo, encolerizado, procura dar o exemplo de serenidade, de calma, de perdão das ofensas, de dedicação ao seu serviço. É assim que você ensina para o déspota, para o tirano. É com seu exemplo de resignação, de mansidão. Palavras perdidas eu o sei, mas não importa. Ainda que eles não enxerguem, não queiram ouvir, nos tenham como tolos, como bananas, como que aceitam tudo, que levam desaforo para casa, não tem problema, não importa. O próprio Cristo diz, não importa. Faz-se mister, regueis com vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Olha que lindo! Esse terreno que o espírita trabalha pregando oralmente, pregando na conduta, ele é um terreno em que nós vamos semear aos poucos, com muito esforço, e somente frutificará depois de muitos golpes da enxada e da charrua evangélicas. O mal demora para mudar, não vai ser na primeira pregação, não vai ser no primeiro exemplo, não vai ser na primeira conduta de resignação, de perdão, de oferecer a outra face. Vai ser na quinta, na sétima, na 10ª, na 20ª. E alguns nem depois de 100 exemplos, porque são teimosos, serão aqueles que não poderão trabalhar na vinha. Ide e pregai. Finalizando então o estudo de hoje com esse parágrafo. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Jesus aqui, na sua mensagem como Espírito de verdade, direciona para todos os de boa fé e todos os humildes. Por quê? Consciência de inferioridade é humildade. Ter consciência que somos inferiores por conta da quantidade de mundos no universo é característica do homem de boa fé. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Percebem aí mais uma vez que Jesus não é morno, não fica em cima do muro, é sim, sim, não, não. Lutem contra a injustiça e a iniquidade, não aceitem, não concordem. Jesus nunca concordou com a injustiça nem com a iniquidade. Devemos imitá-lo. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Olha, pregar contra o culto aos tesouros terrenos, não somente do dinheiro, das posses, mas tudo que incendeia a paixão humana na terra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Olha a inspiração de novo
as línguas de fogo sobre as cabeças, inspirando no momento de falar do Evangelho. E não é só na tribuna, não, tá? Não é só no púlpito, não. É quando um parente está sofrendo e você vai dar um conselho, você é inspirado pelos bons espíritos. Mesmo que não tenha estudo, mesmo que não tenha um conhecimento aprofundado, você será inspirado para dar um conselho para um amigo, para um parente e para falar também para as multidões, se está na condição de orador. A inspiração virá se você é de boa fé e reconhece sua inferioridade. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Façamos então a reflexão no estudo de hoje sobre essas mensagens tão fortes sobre os trabalhadores da última hora, sobre a importância de aproveitar a reencarnação como uma maneira de nos elevarmos e que o Cristo está conosco, fez a promessa, cumpriu a promessa e continua enviando os seus emissários, os seus profetas, os seus discípulos para prosseguirem com os trabalhos iniciados. E além disso, dando oportunidade para que nós, trabalhadores da última hora, também possamos trabalhar na sua vinha, dando exemplo, indo e pregando como ele determinou aí no imperativo por diversas vezes. Ouçamos então o Cristo, ouçamos o chamamento para o trabalho na vinha do Senhor. E assim, pouco a pouco, vencendo as más inclinações, vencendo as nossas fraquezas morais, vamos galgar com as reencarnações sucessivas o nosso lugar no reino de Deus, recebendo, portanto, o salário prometido pelo Senhor, ainda que tenhamos chegado na última hora. Agradecemos, portanto, ao Mestre amigo, por tanto nos amar, por enviar os seus emissários, os seus trabalhadores, para nos inspirar, para nos fazer compreender a sua palavra, que foi dita com autoridade moral e sem rodeios, sem qualquer interpretação dúbia ou equivocada. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, para que possamos dar esse exemplo que o Senhor pede, que o Senhor determina. Exemplo na família, no trabalho, na sociedade. Demonstrando como o verdadeiro espírita age. Conduta que não se afasta nem por 1 milímetro da conduta cristã. Graças damos, Mestre amigo, hoje e sempre, e que o teu amor prossiga envolvendo a humanidade junto de sua Mãe Santíssima, que também trabalha em prol dos caídos, dos viciados, dos maus. Reforça, Senhor, nossa fé, para que não caiamos nos mesmos erros do passado, especialmente nesse momento tão importante da humanidade, em que o joio e o trigo serão selecionados, afastados, separados e lançados cada um conforme a sua necessidade. Seja no fogo das reencarnações expiatórias em outro orbe, seja na entrada do reino prometido pelo Senhor, fruindo aí uma calmaria, uma serenidade que permitirá o nosso avanço, ainda que exige tanto esforço e dedicação, mas não mais recheado de tribulações, sofrimentos e desastres. Graças damos ao nosso Senhor Jesus hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado por acompanhar mais um estudo do Evangelho.
e na segunda que vem continuaremos com o finalzinho desse capítulo e outros comentários sobre a importância de realizar o trabalho cristão como espíritas, a fim de que recebamos esse salário prometido pelo Senhor. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe.